assunto é como criar, ou seja, definir e implantar metas na sua empresa ou no seu negócio. Ah, Ivan, mas eu trabalho sozinho, eu faço doces, eu vendo coxinha, eu tenho que implantar meta? Não, você não tem que nada, né? Você não é obrigado a fazer nada. Mas eu aconselho que você faça, porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho vai servir, tá certo? Tem esse ditado que diz, ó, se o navio não sabe a que porto se dirige, ele nunca vai saber se chegou, ele nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, isso é um assunto importantíssimo. E para isso eu trouxe aqui aquele jovem empreendedor que vocês já conhecem, meu amigo aí, Guilherme Silva, aquele empresário lá de Salto. Olha, eu não vou pedir para ele ficar se apresentando de novo, porque isso aqui é um saco, certo? Já tem 3 vídeos com ele aqui, 3 ou 4. Então, se você não sabe quem ele é e não viu os outros vídeos, ou você fica sem saber, ou você vai lá e vê com ele se apresentar e tal. Porque a coisa desagradável é eu fazer 20 vídeos com a pessoa e pedir 20 vezes para a pessoa se apresentar. Imagina que fosse para você. Você ia ficar, no mínimo, ia ficar pistola comigo, certo? Então, vamos direto ao assunto. Ô, Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o meu convite aí mais uma vez, despender um pouco do seu tempo. Dá um oi para a galera aí e vamos que vamos direto para as perguntas aí. Olá, pessoal. Na verdade, eu quem agradeço o convite, Ivan. Sempre uma honra estar aqui contigo, estar sempre falando com a sua audiência. E é como você disse, vamos direto ao assunto, que nesse tema tem bastante coisa interessante para a gente conversar, para a gente trocar informações e com certeza será um vídeo muito rico, né? E é isso aí, pessoal. Ah, mas o que o Guilherme faz? Vai lá nos outros vídeos e vê. Tá? Ah, mas onde que é? Vai lá nos outros vídeos e vê. Ou fica sem saber, também dá na mesma. Né? Por isso que eu falo, ninguém é obrigado a fazer nada, certo? Mas nós também não somos obrigados a ficar dando comida na boquinha para todo mundo. Você que já me acompanha aqui o tempo todo, você que já é inscrito no canal, todo você sabe, o nosso jeito de trabalhar é direto e objetivo. É só conteúdo bom. Não tem balela, não tem piadinha, não tem assunto ruim, a gente não fala mal de ninguém. O assunto aqui é para ajudar, todo assunto aqui é para ajudar os empresários, empreendedores, profissionais liberais, produtores digitais, ajudá-los não somente a sobreviver, não é nada disso, eu não lido com sobrevivência, a viver e crescer nessa época aqui que nós estamos vivendo, que vocês sabem, todos vocês sabem, desde que começou aquela imundícia em março de 2020, a gente vem aí só os fortes, os bem estrategicamente preparados, tal, é que crescem e ganham dinheiro desse mercado. É isso que a gente deseja. Então vamos lá. Isso aqui é um bate-bola entre eu e o Guilherme. Nós somos amigos e a gente bate bola. A gente não fica com formalidade e tudo mais. Não tem roteiro, não tem nada. Eu convidei, ele está aqui, nós vamos bater um papo e a gente quer que você sinta à vontade também. O assunto é, então vamos lá, Guilherme. Na sua opinião, como criar e implantar metas no negócio? Primeiro vamos falar do criar, porque são 2 verbos. Como criar? Fala aí para a galera, como é que você cria? Você tem metas na sua empresa e objetivos? Como que você criou? Como é que você chegou nisso? Na verdade, Ivan, assim como o pessoal vai acompanhar nos outros vídeos, eu trabalho muito nesse sentido de construção de marca. Então, dentro da minha empresa, eu tenho as minhas metas, mas também auxilio as pessoas na construção da marca delas e, consequentemente, auxilio na criação das primeiras metas e coisas nesse sentido. A partir do momento que a gente constrói uma empresa, constrói um negócio, a gente já sabe exatamente o que ele vai ser, por que ele vai ser e como ele vai ser. E a partir daí, eu digo que sempre no primeiro momento que a gente já construiu isso, na primeira semana de desenvolvimento da marca, de desenvolvimento da empresa, a gente já tem que traçar as metas, né? Eu costumo trabalhar aqui, né, com metas a curto, médio e longo prazo, tá? Justamente para a gente separar qual que é o objetivo macro, e ele está muito ligado à essência da empresa, à missão, visão e valores, qual que é a meta média, que é justamente o desenvolvimento, e a meta curta, que é justamente o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer essa primeira semana. Então, eu sempre separo por esses 3 segmentos, né? Esses 3 grandes objetivos aí. Eu começo trabalhando pela mais trabalhosa, que eu diria assim, que é justamente a meta a curto prazo, que é justamente definir o que você faz semanalmente, diariamente, porque a meta a longo prazo, ele é a questão que já vai vir ligada com o objetivo da empresa, objetivo do que se tornar e tal. Então, ela é uma meta que você já tem basicamente estipulada antes de começar o negócio, ou deveria ter.
mas é a mais distante de ser atingida. Então, ela, teoricamente, na hora de definir, ela é a mais tranquila. Mas a meta a curto prazo, que é o caminho de como chegar, você tem que, de fato, desenvolver um plano, desenvolver ações diárias e ações semanais. Eu trabalho muito dessa forma justamente porque é mais tranquilo de você fazer a manutenção. Por exemplo, chega no final da semana, chega na sexta-feira, olha, o que eu desenvolvi para atingir a minha meta média, para desenvolver minha meta macro. Olha, eu fiz isso. Tá, isso aqui foi bom? Ah, legal. Tranquilo, vou continuar. Isso aqui não foi tão bom? Eu tenho que ver qual que é a alteração que eu vou fazer. Se eu vou aumentar, se eu vou diminuir. É justamente conseguir fazer a manutenção com mais tranquilidade, né? Que é a questão também de você chegar e ir alterando conforme as mudanças, mas nunca tirando os olhos do prêmio, os olhos da meta, né? Então, veja, como que eu sempre fiz das empresas que eu atendi, as pessoas que fazem mentoria comigo, que eu sempre falo, ó, porque talvez se você que está assistindo aí se pergunte, tá, mas como que eu vou definir uma meta uma meta a curto prazo, para a semana, por exemplo? Eu vou partir de onde? Olha, uma boa maneira de você partir é você ter uma ideia do seu fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Ele pode ser uma planilha, pode ser à mão, pode ser no Excel, pode ser um programinha que você baixa, porque hoje em dia tem programinha gratuito. O que é um fluxo de caixa? Ele é a quantidade de dinheiro que entra e sai de uma empresa, ele tem entrada e saída durante um período, pode ser diário, semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual, seja como for. Então, uma boa maneira, se você tem um negócio próprio, você está perdido sobre como criar sua meta, uma boa maneira é o seguinte, ó, pega tudo que você tem que pagar essa semana, tudo que é de fixo e variável. Quanto que você tem que pagar? Essa semana eu vou pagar aluguel, vou pagar CPF, eu vou pagar energia elétrica, vou pagar água, vou pagar isso, aquilo, tem que pagar aquela nota fiscal tal, tem que pagar imposto. Então, quanto que você vai pagar de segunda até domingo naquela semana? Ah, eu tenho um total eu vou pagar R$ 5.000. Então, a meta da semana, ela não pode ser inferior a R$ 5.000. É daí para cima, certo? E aí, como que você faz? Como que você coloca? Eu vou falar o jeito que eu faço. Se a meta da semana, se o que eu tenho para pagar é R$ 5.000, isso imaginando que você não tem nada no caixa, o que não é o ideal. O ideal é você lutar, por exemplo, aí, ó, uma meta a longo prazo. Quanto é o longo prazo? Não sei, pode ser para um ano. Qual que seria uma meta para um ano? Eu já vou dar uma dica para vocês, uma meta ideal para um ano. Daqui a um ano, você ter no seu caixa, no começo do mês, no mínimo, o dinheiro para pagar as contas do mês inteiro. Essa é uma boa meta para um ano. Melhor ainda, a meta para um ano seria, no primeiro dia do mês, você ter dinheiro para pagar os próximos 3 meses. Ou seja, quer dizer que se você não produzisse nada, você teria dinheiro para pagar todo mundo, inclusive você. Agora, quando eu falo somar os custos da semana, eu estou querendo dizer para a maioria que não tem caixa, não tem dinheiro em caixa. Então, aí, como que tem que ser a meta? A meta tem que ser, no mínimo, você poder pagar tudo que você tem naquela semana. Inclusive pagar você, né? Que você tem que saber quanto você também tem que lucrar naquela semana, porque tem as contas da empresa e tem as suas. Quando você colocou, por exemplo, R$ 5.000, então eu vou precisar de 5, eu vou colocar uma meta de 7, por exemplo. Então, o que você faz? Divide a meta de 7 pelos dias da semana em que você vai vender. Você vai vender quanto? Ah, eu vou vender de segunda a domingo. Não, a minha empresa eu só vendo de segunda a sexta. Então, você pega os 7.000 e divide por 5, vai dar R$ 1.000 e alguma coisa. Então, você tem que faturar, no mínimo por dia, R$ 1.000 e alguma coisa. Ah, mas mesmo assim, como é que eu vou saber? Então, você divide, cada dia não tem 2 períodos? Divide por 2. Por que é bom isso daí? Porque, vamos supor que você tem uma pequena loja, ou que você vende alguma coisa, que seja digital ou físico. Quando você não tem a meta diária, o que acontece? Um dia que tem pouco movimento, você começa já a ficar desanimado. Mas às vezes você nem fez a conta de quanto você precisava. Às vezes o movimento foi pequeno, mas você faturou mais do que era. Então a gente tem uma planilhinha que a gente coloca. E se você precisava faturar 1.200, por exemplo, no dia, e você faturou 2.300, o que acontece com os outros dias? A meta dos outros dias diminui. Então você não fica desanimado, você não fica feliz demais, porque você está olhando aquilo toda hora.
Você já viu algum caso assim, Guilherme? Você acha, o que você pensa sobre esse método também? Na verdade, é perfeita a sua colocação. E eu ia até abordar esse tema, que é justamente a sensação de realização quando você atinge uma meta ou você faz um trabalho a ponto de quase atingir a meta do mês em pouco prazo. É basicamente isso que você disse. Fazendo o cálculo, muitas vezes você fica, putz, só 2, 3 pessoas entraram na minha loja. Mas às vezes você já conseguiu a meta da semana e não se deu conta. Quando eu fui abrir o meu escritório, eu coloquei no início do ano uma meta, abrir meu escritório. Isso já era uma meta a médio prazo, porque eu falei, ó, eu tenho alguns meses aqui para me planejar e abrir meu escritório. Dentro dessa média a longo prazo, eu tinha as estratégias de como conseguir o imóvel, aonde procurar o imóvel, como financiar todas as coisas móveis e estrutura que teria no meu escritório. A partir do momento que eu tive isso, que eu atingi a primeira meta, achei o lugar, tenho a possibilidade de fazer, eu abri a minha estrutura, eu não fiz com dinheiro à vista, eu fiz tudo no crédito, mas tracei minhas metas de pagar, de fazer tudo certinho de acordo com o meu fluxo de caixa. E o grande lance que você disse na sua fala, que é muito interessante, Ivan, eu mês a mês, como estava tudo computado, eu ia tirando a porcentagem de quanto eu paguei do meu escritório, né? Isso no meu primeiro ano, que era justamente, olha, custou, um exemplo aqui, custou 10 mil reais para eu abrir meu escritório, estava lá dividido em 10 vezes, eu sei que seria R$ 1.000 por mês de infraestrutura, de móveis no meu escritório. Então, todo mês, quando eu pagava a parcela do meu cartão de crédito, eu ia lá e colocava mais 10%, mais 10%. Então, a sensação de ir batendo a meta também te deixa mais motivado a ponto de falar, não, tá dando tudo certo, tô conseguindo, tô indo, tô fazendo. Assim, quando eu cheguei no 100%, gente, foi de fato uma realização pessoal e profissional de falar assim, tá vendo? Eu tracei minha meta, tracei minha estratégia de como fazer e dá tudo certo. A grande questão da meta é justamente defini-la e colocar a estratégia para realizar. Porque as pessoas falam, eu quero abrir meu escritório. Não faz a estratégia, não faz a maneira de falar. Então, assim, quanto que realmente você quer abrir seu escritório? Né? É bonito falar, eu quero abrir meu escritório, mas o cara não trabalha, né, na meta, não trabalha em soluções viáveis e palpáveis de atingir. Fala, então tá bom, legal, espero que você abra um dia, né? Então, é justamente ir fazendo a manutenção também do sentimento de cumprimento, né? O sentimento de conseguir ter cumprido a meta. Isso é muito importante, te motiva sempre a caminhar mais além, fazer metas maiores, metas a mais longo prazo do que você tinha feito anteriormente. Isso está muito ligado ao subconsciente também, né? Sim, e nós, seres humanos, nós somos movidos a pequenos sucessos. Cada pequeno sucesso faz com que você se realize, busque mais um sucesso e assim por diante. E esse lance que você falou do escritório é importantíssimo, porque, olha, nos primeiros 5 anos da minha empresa, eu abri e fechei escritório 3 vezes. Por quê? Porque a pergunta que eu não sabia me fazer é, será que eu realmente preciso do escritório? E nas 3 vezes em 5 anos eu não precisava. Então foi um custo desnecessário que depois se revelou um dinheiro jogado fora. Não estava devendo, mas eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Era só custo. Então isso também é uma coisa que a gente deve sempre pensar, né? A meta que você vai colocar, realmente ela é necessária para aquilo? Sempre se pergunte isso. Isso é muito importante. Pessoal, você sabe que os vídeos aqui não podem ser longos, eu já tenho falado isso para vocês sempre, certo? Então, como que a gente pode continuar esse assunto? Com você colocando nos comentários abaixo do vídeo a sua dúvida. Porque eu não sei qual que é o seu negócio. Eu e o Guilherme não sabemos. Nós não sabemos que tipo de negócio você tem. De repente você não entendeu nada que a gente falou. Você fala, não, mas eu vendo calcinha pela internet. Eu tenho uma confecção. Eu fabrico picolé. Eu vendo geladinho na praia. Então você tem que colocar na pergunta o que você quer saber. Então não adianta colocar uma pergunta, preciso de ajuda. Sim, precisa de ajuda, todo mundo precisa. Mas você tem que colocar, eu sou empresário há tanto tempo, eu tenho tal negócio, eu vendo mais ou menos tanto, e a minha dúvida é essa daqui, ó. Aí eu prometo para você que eu, Guilherme, Guilherme e o Jader, nós vamos fazer outros vídeos respondendo a sua pergunta, tá? Então, ó, lembra de curtir, ou descurtir, tanto faz, lembra de comentar, lembra de pôr a sua pergunta, lembra de compartilhar, nos ajude a continuar a produzir esses conteúdos. Agora, talvez tenha uma pergunta na sua cabeça, tá?
Mas vocês começaram a falar sobre como criar e implantar, mas vocês não falaram de como implantar. Falamos sim. Se você ouvir o vídeo aqui, você vai ver certinho. Agora, para falar mais profundamente, tem que saber especificamente qual é o seu negócio. Agora, uma pergunta que você deve estar se fazendo. E qual a diferença entre meta e objetivo? Então, amanhã, nesse mesmo horário, vai ter outro vídeo aqui, eu e o Guilherme também. Nós vamos falar só sobre isso para não misturar tudo, tá bom? Então, fica de olho aí, compartilha. E amanhã esteja aqui com a gente também. O assunto de amanhã é qual a diferença entre metas e objetivos, que aí vai clarear bem para você. Um abraço para vocês. Tchau, Guilherme. Obrigado mais uma vez. Amanhã nós estamos juntos aqui de novo. Fica com Deus, pessoal.